Mas agora a gente muda de assunto, porque o ministro Paulo Pimenta vai deixar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência e será substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro conhecido no meio. A decisão foi tomada após reunião ontem com o presidente Lula no Planalto. Pimenta afirmou que já começou o processo de transição e o trabalho em conjunto das equipes. O ministro disse ainda que Lula queria um perfil diferente para assumir a SECOM. Nós vamos ouvir o que ele disse. O presidente quer ter à frente da SECOM uma pessoa que tenha um perfil diferente do perfil que eu tenho. Profissional de comunicação, uma pessoa que tenha experiência, que tenha talento, a criatividade, a capacidade de poder exercer essa tarefa e poder coordenar essa política de comunicação do governo do próximo P. Tá aí, manifestação do agora ex-ministro, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E sobre esse tema, o que eu penso é o seguinte, Kriegner, quero saber se você concorda comigo ou não. Eu vejo com preocupação a primeira mudança nos ministérios ser justamente na comunicação. A gente estava esperando uma reforma ministerial para esse início de 2025. E o primeiro local de mudança, primeiro foco de alteração foi na comunicação. Isso me indica, de alguma maneira, uma falta de autocrítica. Porque se a mudança é na comunicação, me parece que o presidente acha que está tudo certo, que está fazendo tudo como deve fazer e de que o único problema é aquele que não está sabendo comunicar o que seriam os bons feitos do governo. Então, a economia está tudo bom, mas não estão sabendo comunicar. Saúde está excelente, mas não estão sabendo comunicar. Segurança, mil maravilhas. Relação com o Congresso, mil maravilhas. Mas o problema é o comunicador. Então, agora eles vão colocar uma outra pessoa que saiba comunicar melhor. Não tem uma falta de autocrítica aí nessa mudança simplesmente na comunicação? Vamos lembrar que o Paulo Pimenta, recentemente, no meio do ano passado, ele foi designado como ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, o presidente dá para ele 2 carretas pesadas nas costas para carregar, mas agora não deu conta, troca, né? Sobrecarrega e depois muda por uma certa incompetência, por não estar entregando o que deveria na Secretaria de Comunicação Social. Como é que você vê? Henrique Kriegner. Exato, Koba, perfeita essa análise. Eu ia dizer justamente a mesma coisa. Parece que o problema é simplesmente comunicação. Da forma como está sendo, tudo que o governo tem feito é tão bonito, tão maravilhoso, que o único problema é que o povo não consegue entender porque o governo não está comunicando da melhor maneira. O que não é verdade. A gente vê que os problemas estão aí, está na prateleira do supermercado, está na questão da segurança pública, está na questão, em várias outras questões também que são importantes e que deveriam estar sendo lidadas de uma maneira muito mais eficaz pelo governo federal, né? Mas tem um lado positivo dessa troca, que é a questão de sair uma figura política dessa secretaria para a entrada de uma figura também política, mas muito mais técnica. O Sidônio, que entra agora, tem uma carreira no setor publicitário, ele tem um currículo e ele pode agregar mais na questão técnica do que o próprio Paulo Pimenta, que tinha declarações bastante controversas e é aquele defensor bastante aí ideológico do presidente Lula e do governo do PT. Então, quem sabe agora a gente vai ter alguém com uma visão um pouco mais técnica e vai poder fazer um trabalho mais técnico também, não só colocar aí a sua ideologia goela abaixo. Mas fica essa questão. Mas vamos lembrar também, né? Lembra quando teve o impeachment da Dilma? Todos criticavam o PT dizendo, olha, gente, faltou autocrítica. Seja você querendo empurrar a narrativa de golpe parlamentar ou você que está vendo os fatos aí, vendo o impeachment como ato legítimo, falta autocrítica do governo. Quando a eleição de 2018 foi a mesma coisa. Inclusive, a própria Gleisi Hoffmann foi e dizendo na imprensa, né? Eu lembro de uma coletiva de imprensa que perguntaram para ela, não está faltando autocrítica do governo, de colocar, na verdade, do PT, de ter aí candidatos mais fortes, ou perdeu, né, para o Bolsonaro em 2018? E ela disse, não, imagina. Então, sempre volta a mesma coisa, ou seja, não conseguem fazer autocrítica. E esse governo, ele vai acabar perdendo a sua popularidade, como já está acontecendo, e vai acabar perdendo, inclusive, a sua legitimidade porque não consegue entender os erros que comete e corrigi-los. Essa é a grande questão do PT. E aí, Leandro Ferreira, você concorda que agora o governo está olhando para quadros técnicos para os ministérios? Será que a gente vai ter mudança no Ministério da Fazenda também ou não? No Ministério... Vem um economista aí para o Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda...
Bom, se você pegar o histórico, você tem menos economistas do Ministério da Fazenda do que se imagina, né? O Fernando Henrique Cardoso era sociólogo, né? O Palocci era médico, né? Então não é essa a questão, né? O Kriegner acerta aqui, apesar da pergunta capciosa do Koba, né? Ele acerta em dizer que o Paulo Pimenta era um político. Eu, particularmente, se vocês querem saber, apesar de gostar muito, inclusive pessoalmente, do deputado Paulo Pimenta, me recebeu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, né? Eu acho que ele deveria ter se concentrado exclusivamente na função que ele passou a desempenhar no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu acho que, de fato, carregar duas carretas, Koba, não é algo viável do ponto de vista de gestão. E ele foi bem na questão do Rio Grande do Sul. Ele não foi mal, ele conseguiu administrar aquilo que era preciso. O estado do Rio Grande do Sul teve um impacto econômico muito menor. Claro que não se pode pôr preço nas vidas que se perderam, né? Mas na SECOM eu entendo que ele tinha um papel importante que foi bem desempenhado e que era desmontar aquilo que ele recebeu de SECOM da administração anterior, né, que era um gabinete que ficou conhecido como gabinete do ódio, né, era um ministério que funcionava para disseminar ódio e fake news, né, como hoje se investiga ser o caso no caso que se desempenhou ali da SECOM. Então, por isso, acho que foi acertada a escolha dele de início para desmontar essa engrenagem que funcionava ali com um propósito persecutório, inclusive, que existia no entorno do bolsonarismo, mas eu acho que vale a pena fazer aqui uma pequena ponderação sobre o que se considera autocrítica, né? Se você juntar duas pessoas do PT, você pode ter certeza que a conversa vai ser uma autocrítica. Não falta autocrítica, parece uma sessão de terapia coletiva, qualquer reunião da esquerda nesse país, em qualquer lugar. A questão é que essas pessoas que cobram autocrítica, especialmente do PT, querem uma sessão de chibatada do PT e não uma rodada de autocrítica. É isso que é esperado, colocar no chicote, né, para poder desmontar uma visão mais pública a respeito do governo do PT. Acontece que, queira ou não, Kriegner, a economia está indo muito bem, obrigado. O povo... Fala de novo, a economia está bem? Está indo muito bem, obrigado. Né? Como o Haddad está disse ontem sentindo... também. O Haddad pegou outro tipo de herança, que também era maldita, né? Mas que está deixando agora a casa arrumada, como o próprio ministro colocou ontem. Mas é claro que precisa administrar algumas situações, como a do câmbio. Está incorreto esse dólar a 6 e tanto, embora não seja o valor real mais alto. O valor real mais alto foi no governo Bolsonaro. Está incorreto que a gente tenha os juros nesse patamar. Está incorreto que a gente tenha uma inflação que possa escapar um pouquinho do controle. Então eu acho que o ministro Haddad está fazendo o trabalho dele muito bem. O Paulo Pimenta vai voltar para o Congresso, uma liderança importante lá, e o Sidônio Pereira, né, que é um publicitário, vai entrar numa nova fase do governo, um segundo tempo, como disse o Sidônio, né, para que a gente tenha agora uma demonstração daquilo que vai bem e ser capaz de coletar da parte da população aquilo que precisa melhorar sem fazer uma atividade de criminalização da política, que é o que muitas vezes as pessoas querem com a tal autocrítica do PT. Você sabe que se essa metodologia for seguida agora para outros cargos importantes do governo, professor Túlio, a gente pode ter mudança na presidência do BNDES, vai colocar lá alguém do mercado dos bancos, mudança na presidência dos BRICS, né? Colocar alguém também com histórico, com currículo que justifique essa presidência de muitas estatais, pode devolver quase todos os cargos dados ao Centrão nos ministérios, né? Que são de deputados, indicados políticos e, enfim. Mas, por enquanto, a mudança do quadro técnico na pasta para melhorar a questão ficou só na comunicação. Túlio Nassa. É isso que eu queria falar. Eu acredito que há dois distúrbios aí nesse tema que giram em torno do populismo. Respeito a opinião do Leandro, mas discordo pelo seguinte. Primeiro distúrbio é que não é só o antigo ministro, já agora ministro, que não tinha um cargo técnico. Toda a equipe dele, saiu hoje no estado de São Paulo, toda a equipe dele era uma equipe política, de pessoas ligadas ao presidente Lula e ligadas à Janja. Então, é uma secretaria inteira lotada politicamente. Não vai dar certo. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é mais grave, o segundo distúrbio é o seguinte: um governo que aumenta em 230 bilhões o gasto público, em que as estatais dão prejuízo, que aumenta de 20 para 40 o número de ministérios, não vai dar certo. Apresenta um pacote de redução de gastos de 70 bilhões em 2 anos, sendo que o aumento é de 230. Né? E quer dizer para a população que o problema não é a lição de casa que deve ser feita.
da forma científica, da forma correta, mas sim convencer melhor a população que não precisa reduzir despesa, então me parece um distúrbio muito grande. Se nós olharmos, essa receita já foi implementada em outros países. Vamos pegar o caso da França. A França também, no modelo keynesiano, de 2008 para cá, acreditou que o gasto público, o aumento do gasto público, levaria uma melhoria na condição de vida da população. Isso é uma política econômica clássica da nova esquerda. Em 2008, o IDH era 14º da França. Eu estou falando de IDH, hein? Eu não estou falando de riqueza na mão dos mais ricos, etc. Eu estou falando de índice de desenvolvimento humano, era o 14º. Em 2024, 28º. Argentina, mesma coisa, acreditou que o aumento do gasto público era a solução para o desenvolvimento do país. Eu não estou falando que é má fé, é uma crença econômica. Em 2008, IDH 30º da Argentina, hoje 48º. Então, a questão é, precisa controlar o gasto público de modo que sobre dinheiro depois para o social. E não convencer a população com uma retórica diferente, com uma retórica melhor, que o gasto público é algo que não é o problema da economia, que isso não afeta a economia. A alta do dólar não afeta a vida do pobre. Ora, convenhamos que parece que há uma distorção aí, o problema é econômico e não de comunicação. Túlio, você me desculpa entrar assim para... na sua fala, claro, pegar uma emenda aqui, mas eu acho que precisa corrigir alguns equívocos no que você falou, né? Primeiro que o IDH da França não caiu, ele só subiu. A questão é que outros países subiram mais e passaram na frente num ranking. O IDH, por si só, mede a qualidade de vida da população. Não é o ranking de que desceu a posição do país, que a vida da população... Interessante. Não, você que distorceu aqui o que é o IDH. O IDH da França em 2008 era 0,8 alguma coisa, hoje é 0,915, né? Não é que a vida na França piorou. A vida na França... subida, hein? Melhorou de 0,8 para 0,9. Rapaz, que melhora. O índice vai até 1. Não, perfeito, mas todo mundo subindo mais e eles subiram 0,1. Porque é muito mais fácil você subir. O IDH historicamente sobe para todos os países. Então, a infraestrutura, a tecnologia faz subir para todos os países. Não, pega a crise de 2008. Se você pegar a crise econômica de 2008, que você vai ver que a crise... mas daí tem um fato extraordinário, né? Exato. Se você pegar os últimos 20 anos do IDH, a tendência é que todos os países tenham uma subida. Então, a queda da França é sensível, a queda da Argentina é sensível. Não teve queda na França, Túlio. Não teve queda na França, teve queda no ranking. O IDH não caiu. Não é queda. O IDH não caiu, não conta mentira aqui. Então, é o seguinte, isso no caso da França, né? Agora, eu quero voltar no equívoco maior que você cometeu aqui, que é dizer que as estatais dão prejuízo, porque você está sendo enganado pela legacy media, que é essa mídia que está divulgando as informações aí como se fossem... Então as estatais deram lucro? As estatais fizeram investimento. Elas tinham... É uma questão de fluxo de caixa e qualquer empresa que tenha dentro do seu balanço caixa sobrando, gasta esse caixa para fazer investimento, não teve prejuízo. Ela teve investimento realizado. Saiu mais dinheiro do caixa que entrou? Saiu, porque tinha dinheiro acumulado para fazer investimento, dinheiro que foi deixado lá pelo Bolsonaro, inclusive, porque não realizou os investimentos necessários. Isso inclusive o Correio, inclui o Correio nessa análise. O Correio é a empresa que inclusive está com o maior déficit no fluxo de caixa. Né? O Correio, de fato, ele dá prejuízo operacional. Isso é verdade. Agora, experimenta esse país sem os Correios. O prejuízo social, Kriegner, para a população seria muito maior. Mas a porque não vai ser a FedEx, não vai ser a FedEx ou não existe. Não vai ser a FedEx ou qualquer outra empresa que vai entregar lá na aldeia Yanomami. Isso é Correio. O problema, Leandro, das estatais não é simplesmente, além do buraco financeiro que eles criam, é também essa dificuldade na gestão. A gente debateu aqui algumas semanas atrás os investimentos que o Correio fez em questões culturais, por exemplo, patrocinando eventos na Colômbia. Feira de livros na Colômbia. Promovendo o Brasil. A feira literatura brasileira. Meu Boi Bumbá, dando R$1 milhão para a realização da feira Meu Boi Bumbá. Você é contra apoiar um Boi Bumbá? Eu sou contra uma estatal ficar apoiando eventos que não têm conexão direta com a sua razão de existir. Se fosse uma questão que fosse fomentar novas encomendas ou coisa do tipo, agora a realização do Meu Boi Bumbá, a feira no livro da Colômbia, dizendo assim, é porque tem um brasileiro que está ali, vai aumentar o número de vendas. Não aumentou.
para a Colômbia. Então, tantas outras coisas. Esse é o problema das estatais. Você deve ser contra o Correio patrocinar esporte também. Lollapalooza. 600 milhões. Por que a gente tem 600 milhões, gente. 600 milhões do Correio um de cada, vamos lá. Numa empresa que está ali 2 bilhões de déficit. 2 bilhões de déficit. Isso ele tem isenção para fazer esse patrocínio, pode, mas aí essa é a questão. Essa é a questão. Agora vamos voltar na outra fala do Leandro aqui, essa questão da autocrítica. Porque quando a gente traz a crítica ao modelo que existe, sempre existe uma justificativa para dizer, não é bem assim. Ah, não, tá tudo bem, 600 milhões do Correio, que é dinheiro público, indo para o Lollapalooza, que um banco ou uma outra empresa com certeza pegaria essa cota. Tá tudo bem, 1 milhão indo lá pro meu boi bombá lá na Paraíba. Parece que você tem um problema com o boi bombá. Lá na Bolívia, na Colômbia, perdão, coloca dinheiro do Correio para patrocinar a Feira do Livro na Colômbia. Promover o Brasil. Estão ali. Então, o Promover o Brasil, quem faz isso, a diplomacia brasileira deve fazer, tem a embaixada lá para fazer, existem empresas brasileiras para fazer, não estatais que estão devendo ao cidadão brasileiro 2 bilhões nesse último ano. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema das estatais. Não foi um prejuízo de 2 bilhões. É o déficit. Você tem que analisar o que é prejuízo operacional e o que é investimento. Esses investimentos que foram feitos agora e que foram tratados pela Legacy Media como sendo prejuízo, na verdade foram investimentos em um caixa que estava parado, sendo mal aproveitado e não estava à disposição do povo brasileiro. Que agora está bem aproveitado. Está bem aproveitado. E só para fazer a devida explicação aqui, esses eventos culturais e esportivos, a empresa tem isenção para fazer. Do mesmo jeito que uma empresa que investe na Lei Rouanet ou na Lei do Esportes também tem. O Correio, na verdade, tem que pagar imposto de qualquer jeito. Só direcionou para algo importante, como, por exemplo, a festa do Boi Bumbá. Se você não gosta, você vai lá e diga que não gosta do Boi Bumbá. Só para trazer uma informação aqui, só um minuto. Só um minuto aqui. A fila é grande aqui dos apartes, mas só para trazer informação, segundo a Folha do Pernambuco, os Correios patrocinaram o festival Lollapalooza Brasil com um aporte de 6 milhões de reais. Esse foi o valor lá para o Lollapalooza, além, claro, de outros eventos aí. Coisa do... Como é o nome do evento? Boi Bombá. Boi Bombá, a Feira do Livro na Colômbia, entre outros. Pediu, vamos lá na fila aqui. Bumba Meu São João. Bumba Meu São João. Desculpa o Boi Bombá, não tem nada a ver com você. É o Bumba Meu São João. É isso aí. Vai lá, fala. Túlio Nassa. Eu respeito todas as posições aqui. Acho correto, pode falar e defender seu ponto de vista. Tá tudo certo. Mas uma coisa interessante. Nós estamos falando de déficit. Déficit do governo federal, déficit das estatais. E aí o problema não é que o Estado tem um déficit fiscal no final do ano. O problema não é que o Estado gasta mais 230 bilhões. O Estado tem, 230 bilhões para gastar mais. O problema não é isso, o problema é a retórica. É transformar a palavra déficit em investimento. Déficit é o resultado da receita e da despesa. Nós estamos falando isso. Quer investir? Investe quando tem possibilidade de investir e no montante que tem possibilidade. Eu estou falando de déficit, mas então o problema não é o gasto. Agora eu aprendi, o problema é trocar o símbolo da palavra, é trocar o nome, trocar o rótulo. Aí nós vamos resolver o problema do conteúdo. Você tem uma garrafa de vinho, dentro dela tem vinho. Se você quer transformar em cerveja, você pega, tira o rótulo do vinho e escreve ali cerveja. Pronto, está resolvido o problema. Se transformou em cerveja. Nós estamos falando de novo que o Estado brasileiro está gastando mais do que a sua capacidade. Ele precisa cortar as despesas, porque senão a médio prazo não se sustenta. Nós vimos isso na história do Brasil recente. O Estado não aguenta, não vai ter dinheiro para benefício social se continuar gastando mais do que arrecada. É difícil entender isso? É difícil fazer uma lição de casa para isso? As estatais, a mesma coisa, com menor importância, porque o valor é menor, mas da mesma forma. Ela precisa gastar aquilo dentro do seu orçamento. Simples assim. Pediu a Raquel. Voltando à troca ministerial, a saída do Pimenta, da SECOM, é a 7ª troca de ministros do governo federal, do governo Lula. Mas o que me chama a atenção realmente é que esta foi uma troca técnica. E aí a gente vai fazer um retrocesso, né? Uma retrospectiva, aliás. Uma retrospectiva nas trocas que ocorreram. Ora por problemas pontuais graves, como, por exemplo, a última troca do Silvio Cruz, diante a diversas denúncias de Silvio Almeida, a diversas denúncias de assédio sexual. Tivemos uma troca pontual do ministro, então, da Justiça e Segurança Pública, Dino, pelo, então, ex-ministro do STF, Lewandowski. Uma troca natural, afinal, o Dino
agora assume como ministro do STF. Tivemos outra troca do general, que era ministro do GSI, porque foi a primeira troca, aliás, porque foi identificada a sua presença dentro ali dos atos de 8 de janeiro. Ele estava presente, as câmeras que divulgaram as imagens dele presente, então foi a primeira troca. E as outras trocas foram trocas políticas, para poder realmente acomodar o centrão no governo do PT. Foi a troca da Daniela, ministra do Turismo, quando ela perdeu o apoio da bancada do União Brasil, e ali assume o parceiro, né, o aliado do Arthur Lira. Foi a troca também do ministro, da Ana Moser, ministra dos Esportes, para também assumir um outro aliado, no caso do PP, do partido, né, progressista. E a outra troca, que foi uma troca mais problemática, porque afinal tiveram que criar um outro ministério para o Márcio França, de pequenas e médias empresas, para acomodá-lo, e ali colocar o Silvio Almeida, do Republicanos, no governo federal. Silvio Costa, filho. Silvio Costa, filho. Eu troquei Silvio Almeida com Silvio Costa. Isso.